Sabe aquela espera por uma promessa que parece, assim, literalmente impossível de se realizar? Quem de nós já não passou por isso? Às vezes, aguardar pelo cumprimento de algo que nos foi prometido parece uma jornada super longa e solitária pelo deserto, não é? Mas hoje, a gente vai ver como a constância transforma completamente a nossa história. Em Josué 14:15, a gente vai presenciar uma promessa sendo reclamada com uma fé simplesmente inabalável. Depois, o Salmo 111 vai celebrar aquela alegria genuína de quem teme o Senhor. Lá no Novo Testamento, em Gálatas 1, o apóstolo Paulo vai defender apaixonadamente a pureza do Evangelho. E para fechar, o Catecismo vai nos revelar o propósito eterno da Igreja. Então, vamos nos preparar para compreender essa fidelidade que traz bênçãos, a verdadeira alegria, a verdade do Evangelho e, claro, o grandioso mistério do qual nós fazemos parte. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa olhar para um número muito específico: 45. Pois é, Caleb esperou 45 longos anos. E a parte mais incrível, aos 85 anos de idade, ele ainda tinha a mesma força e o mesmo vigor para conquistar a sua herança. Imagina isso. Esse número não é só sobre o tempo passando. Ele é a prova viva de uma vida inteira sustentada pela verdade e pela fidelidade de Deus. E esses são exatamente os temas que costuram todas as nossas leituras de hoje. E para entender como essa fidelidade toda do Caleb foi compensada, porque a verdadeira alegria só vem do temor ao Senhor, e qual é, afinal, o propósito eterno da Igreja, bom, este estudo é o lugar certo. Hoje o nosso roteiro passa por Josué 14 e 15, Salmo 111, Gálatas 1 e alguns parágrafos lindíssimos do Catecismo. Vamos lá? Certo, vamos mergulhar direto nisso. Começando pelo Antigo Testamento, a gente vai explorar essa impressionante herança da fidelidade na vida de Caleb. A linha do tempo desse cara é no mínimo extraordinária. Olha só que fascinante. Aos 40 anos de idade, ele é enviado por Moisés lá de Cades Barne para explorar a terra de Canaã. E enquanto a maioria dos outros espiões volta morrendo de medo e desanimando o povo, Caleb traz um relatório super sincero e continua seguindo fielmente ao Senhor. Por causa disso, Moisés faz um juramento prometendo a ele a terra que os pés dele pisassem. Aí a gente avança 45 anos. Deus sustenta Caleb durante toda aquela exaustiva marcha pelo deserto. E agora, aos 85 anos, ele chega para Josué com uma declaração pra lá de ousada. Ele bate no peito e diz que está tão robusto para a guerra quanto estava na juventude. E ainda pede a montanha de Hebrom. E detalhe, era o lugar habitado pelos temidos Enassim e cheio de fortalezas gigantes. A confiança dele não estava na própria força física, mas sim na certeza de que com o Senhor ao lado dele, a vitória era garantida. O resultado? Josué o abençoa e entrega Hebrom para ele. E a história não para na vitória pessoal de Caleb, viu? Quando a gente lê sobre a divisão das terras da tribo de Judá, dá para ver como esse legado de coragem vai se espalhando. Caleb lança um desafio para quem conseguisse tomar a cidade de Cariat Sefer, prometendo a própria filha Axa em casamento. Aí Otoniel vai lá e conquista a cidade. Mas o que acontece em seguida é que é muito legal. Axa pede ao pai não só a terra que ela recebeu, que era meio árida, mas também pede fontes de água. E Caleb, sendo o pai generoso que era, dá a ela as fontes superiores e inferiores. Isso ilustra de um jeito brilhante como uma herança de fidelidade não traz só território, mas traz as águas vivas da bênção e da provisão contínua para as próximas gerações. Bom, vamos avançar um pouquinho e ver como tudo isso ganha forma no livro dos Salmos, conectando aquela fidelidade histórica e robusta do Caleb com uma visão bem poética da verdadeira alegria, que a gente encontra no Salmo 111. O Salmo 111 já abre com um grande aleluia e declara logo de cara que é feliz o homem que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. E quais são os frutos dessa vida? Uma descendência poderosa e uma abundância que dura para sempre. Mas o ponto crucial aqui, gente, é que essa verdadeira riqueza transcende completamente as coisas materiais, é sobre retidão de caráter. Esse homem compassivo e justo acaba brilhando como uma luz no meio da escuridão. O coração dele é tão firme e tão enraizado no Senhor que ele simplesmente não tem medo de notícias ruins. Ele ajuda os pobres e a generosidade dele permanece. O Salmo termina de um jeito bem forte, dizendo que os iníquos e pecadores olham para essa paz toda e ficam literalmente definhando de inveja. Porque no fim das contas, os desejos dos maus dão em nada, enquanto a memória de quem é justo dura para sempre. Agora, a gente dá um salto e muda o nosso foco lá para o Novo Testamento, logo no primeiro capítulo da Carta aos Gálatas. E é aqui que a gente esbarra numa defesa apaixonada, rigorosa e totalmente inflexível do evangelho puro. Tem uma citação de Paulo aqui que é de arrepiar. Ele usa um tom super severo, usando até o termo anátema. Ele diz que se alguém anunciar um evangelho diferente do que foi ensinado originalmente, que seja excomungado. Dá para sentir o peso disso?
Eu confesso que fico maravilhada em ver como Paulo estava absolutamente chocado com a rapidez com que os Gálatas estavam assim jogando fora a graça de Cristo para abraçar falsos ensinamentos e confusões. Ele quer deixar muito, mas muito claro que não existem dois evangelhos. A verdade de Cristo é uma só, é pura e não muda de jeito nenhum. A essência de toda essa firmeza do Paulo fica super clara quando ele faz uma pergunta retórica profunda. Ele pergunta: é o favor dos homens que eu procuro ou o de Deus? A resposta para isso é o que fundamenta toda a autoridade dele. O evangelho que ele prega não tem nada de invenção humana. Pensa bem, Paulo era um cara que antes perseguia ferozmente a igreja, era extremamente apegado às tradições judaicas e, de repente, o Filho de Deus é revelado a ele. Ele não foi atrás de tapinhas nas costas, nem correu para Jerusalém para consultar os outros apóstolos. A vocação dele veio diretamente pela revelação de Jesus Cristo. Agora ele é um servo de Cristo. Tentar agradar aos homens seria totalmente incompatível com a missão de vida que ele recebeu para pregar entre os gentios. E essa natureza imutável e inegociável do Evangelho de Cristo nos leva direto ao nosso quarto ponto de hoje, o mistério da própria igreja. Afinal, ela é o vaso que carrega essa verdade eterna, como a gente vê nos parágrafos 763 a 769 do Catecismo. Tem 3 passos essenciais aqui que desenham perfeitamente a jornada teológica da igreja para nós. Primeiro de tudo, a igreja foi instituída pelo próprio Jesus Cristo. Quando ele pregou a Boa Nova, ele inaugurou o reino dos céus aqui na terra, escolhendo os 12, com Pedro ali à frente. Mas tem uma imagem no catecismo que é de arrancar lágrimas. Diz que a igreja nasceu principalmente daquele dom total de Cristo na cruz. Sabe como Eva nasceu do lado de Adão enquanto ele dormia? Então, a igreja nasceu do coração transpassado de Cristo. Lindo, né? O segundo passo é que ela foi manifestada pelo Espírito Santo. Lá no dia de Pentecostes, o Espírito desceu para santificar a igreja continuamente, revelando-a para o mundo e impulsionando a sua natureza missionária. E por fim, o terceiro passo, a consumação na glória. A igreja vai seguindo a sua peregrinação no meio de todas as perseguições do mundo e só vai alcançar a perfeição mesmo quando Cristo voltar glorioso e todos nós estivermos reunidos junto ao Pai. Legal! Agora que a gente já percorreu histórias de guerra e conquista, salmos de alegria, a defesa intensa do Evangelho e a majestosa formação da igreja, como é que a gente traz tudo isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia? A grande pergunta que fica martelando na cabeça é esta: como é que a gente vive essa fidelidade toda hoje? Porque, convenhamos, muitas vezes nos vemos em situações onde manter a fé parece extremamente difícil, não é mesmo? E a nossa luta humana é frequentemente marcada por essa exata tensão. É super comum a gente se sentir desanimado com aquelas promessas divinas que parecem que vão demorar décadas para se concretizar. Lembra dos 45 anos de espera do Caleb? Às vezes a gente questiona se ser fiel realmente traz alguma benção visível, já que a felicidade verdadeira não vem com aquelas garantias terrenas de conforto absoluto. Além disso, enfrentamos uma oposição gigante ao tentar defender a verdade pura, exatamente como Paulo enfrentou. E, não raro, o propósito divino da igreja pode parecer meio nublado para nós, no meio de tantas turbulências que a gente vê no mundo. Mas a boa notícia é que a palavra de Deus resolve essa nossa angústia com muita clareza. O Caleb está aí para provar, pelo exemplo vivo dele, que manter uma fidelidade inabalável a Deus, não importando o tempo que leve, acaba resultando numa herança muito rica. O Salmo 111 vem nos lembrar que a verdadeira alegria e aquele coração livre de medo nascem do temor ao Senhor e não do que a gente tem no banco. O Paulo nos dá aquele empurrão para termos a coragem de ficar firmes na autenticidade do Evangelho, sem ficar tentando agradar todo mundo. E o Catecismo nos convida a erguer a cabeça e reconhecer o lugar maravilhoso que nós temos dentro do mistério da Igreja. Nós fazemos parte de um corpo divinamente instituído por Cristo, animado pelo Espírito Santo e que tem como destino final a glória eterna. E tudo isso nos encaminha para a nossa grandiosa síntese do estudo de hoje. A lição imutável deste nosso dia 109 é clara. A gente precisa examinar o próprio coração e viver com aquela fidelidade de pedra do Caleb. Precisamos cultivar esse temor ao Senhor, que traz uma paz que não dá nem para explicar. Precisamos defender a verdade inegociável do Evangelho com o mesmo fogo que queimava em Paulo. E, claro, celebrar, todos os dias, a honra de ocupar o nosso lugar na igreja, que é o corpo vivo de Cristo. E eu deixo aqui uma provocação para a gente pensar. Se o Caleb conseguiu manter o coração dele firme e a força intacta por quase meio século caminhando no meio do deserto, qual é a promessa de Deus que o nosso coração precisa abraçar hoje com renovada esperança e coragem? Olha, a nossa jornada de fé é contínua, não pode parar por aqui de jeito nenhum. Aquele hábito espiritual forte se forma na constância do dia a dia. Aqui embaixo na descrição tem um link com todo o conteúdo das leituras deste estudo,
totalmente de graça para a gente acompanhar. Clica no vídeo que vai aparecer na tela final para a gente seguir juntos lá no dia 110 e não esquece de comentar aqui embaixo o dia 109 concluído, só para deixar registrado o nosso compromisso, tá bom? Que essa palavra fortaleça o coração de cada um de nós hoje. A gente se vê amanhã.